No ano de 2004, o movimento pentecostal no Rio Grande do Sul estava em declínio espiritual e havia já uma queda muito grande, porque o mundanismo havia entrado dentro das igrejas pentecostais, já inclinadas para o neopentecostalismo. Havia o mover do Espírito, porém não havia santidade. O mundo já estava tomando conta. Então, em abril de 2004, quando Deus levantou o Ministério Restauração através do pastor Humberto Schmidt Vieira, na cidade de Porto Alegre, eu atendi um trabalho no Ministério Antigo, na cidade de São Leopoldo. Naquela ocasião, quando eu soube da novidade do novo ministério que Deus estava levantando, eu fui até Porto Alegre, são aproximadamente 35 quilômetros, e pedi a abertura do ministério na cidade que eu morava. E na época eu lembro que o pastor Humberto perguntou se eu estaria disposto a atender o trabalho, e eu disse que inicialmente não, mas eu estava disposto a ajudar em tudo que fosse preciso. Então começamos a procurar um prédio e estávamos já em contato com algumas imobiliárias e não conseguimos encontrar o proprietário do prédio, que era o local mais apropriado para iniciarmos o trabalho então na cidade de São Leopoldo. Foi quando um familiar meu soube de uma igreja cujo pastor havia falecido e eles queriam vender a propriedade. Era um prédio relativamente bom, bem localizado, com casa pastoral. E na ocasião, então, o Ministério comprou aquele prédio e já iniciamos o Ministério Restauração na cidade de São Leopoldo com o prédio próprio. Foram muitas batalhas, fomos caluniados, muitas pessoas se levantaram contra nós na cidade, mas seguimos adiante. Algumas vezes a nossa igreja foi alvo de vândalos, de furtos. Pessoas entravam, arrombavam a igreja e Deus nos deu vitória. Hoje, completando 21 anos, nós vemos tudo que Deus tem feito por intermédio da sua palavra, por intermédio da sua igreja na cidade de São Leopoldo. Naquela época, os irmãos, antes de termos a igreja na cidade, os irmãos iam de trem, iam de carro, de carona. Nós todos íamos para receber uma mensagem da parte de Deus, uma mensagem revelada com fundamento bíblico e que nos trouxesse de volta ao princípio da palavra, dos fundamentos da doutrina dos apóstolos. São muitas recordações, muitas experiências boas, apesar das batalhas, das dificuldades, mas eu me recordo que em pouco tempo, questão de 6 meses, nós tínhamos 9 igrejas somente na cidade de São Leopoldo, em alguns bairros, e Deus começou a levantar jovens, obreiros, começou a trazer também irmãos de outros ministérios que também amavam essa doutrina e dispostos a trabalhar. Muitos irmãos de bicicleta iam longe, alguns caminhavam. Lembro-me de famílias que caminhavam quilômetros para estarem nos cultos de doutrina, aprendendo da palavra de Deus, as consagrações, e muitos irmãos se esforçavam. Jesus começou a salvar muitas vidas, ou a liberdade de Deus agir, muitos recebendo batismo com o Espírito Santo, Deus agindo na formação de obreiros, e muitos obreiros saíram da cidade de São Leopoldo para atender igrejas em diversos lugares no Brasil e até fora do Brasil, e o nome do Senhor sempre sendo glorificado. Lembro ali dos cultos na feitoria, das muitas vezes que vinha e caminhando, às vezes voltava caminhando. O dinheiro da passagem não me alcançava, mas eu tinha tanto desejo de adorar Deus, de estar ali na presença de Deus, que eu colocava um esforço extra. Eu dizia, eu vou de ônibus e volto caminhando.
Foi na cidade de São Leopoldo, ali na feitoria, que eu recebi a profecia, onde Deus falou através do seu servo que os meus pés pisariam em terra estranha. Foi ali na feitoria que eu vi Deus batizar com o Espírito Santo, libertar. Foi ali na cidade de São Leopoldo que eu vi o poder de Deus se manifestar na implantação do Ministério Restauração. E eu sei que nesses 21 anos, muito mais Deus fez nesta cidade. Eu faço aniversário no dia 20 de setembro. E foi justamente no dia 20 de setembro de 2004 que eu aderi ao Ministério Restauração na cidade de São Leopoldo, tendo iniciado o trabalho aí na feitoria, na rua Singapura. Quem estava ministrando naquele dia era o então evangelista Mauri de Lima, e estava com ele aí também o então presbítero Rubens Gutierrez Júnior. Foram os dois obreiros que me receberam. Eu na época era um diácono e por uma revelação de Deus vim ao ministério. Assim que passei a integrar o ministério, já comecei a trabalhar, participando dos cultos onde tinha aberturas de igreja, onde nós já tínhamos algumas igrejas. Das 21 igrejas que eu atendi, quando digo igrejas eu falo congregações, subcongregações e pontos de pregação, 11 eu atendi na cidade de São Leopoldo. E cada culto para nós era um Pentecoste, muita gente sendo curada, sendo batizada com o Espírito Santo. Fizemos vigílias, muitas vezes em inverno, muito frio, nós com poucos obreiros ali, com cobertor, porque não tinha ar-condicionado, e às vezes um forno elétrico ou uma torradeira para dar uma esquentadinha no ambiente. Foi uma bênção, tivemos boas colheitas, tivemos bastante resistência no mundo espiritual, e pessoas também foram usadas contra o Ministério da Restauração. Mas graças a Deus, temos até hoje muitos obreiros daí. Nós temos até um missionário, Sandro Paixão, que era presbítero também na época, encarregado de congregação, e que trabalhamos juntos para a glória de Deus. Eu creio que Deus ele iniciou esse trabalho e ele vai continuar abençoando para a glória do seu nome. Nós que fizemos parte no início, quando o ministério veio para a cidade de São Leopoldo, ali na feitoria, na rua Singapura, estivemos ali, onde também tivemos a nossa primeira experiência como pastor de igreja, aqui na Coab Duque, depois que o pastor Rubem foi para o interior do estado pastorear outro trabalho. E dali por em diante, sempre trabalhando na obra do Senhor, como os irmãos bem sabem, trabalhamos em várias cidades do interior do estado, Santa Catarina, e depois fomos para a África, onde ficamos lá 3 anos trabalhando para o Senhor. Hoje somos supervisor de Moçambique e somos gratos a Deus por tudo que Deus tem feito, tanto na área de São Leopoldo quanto no Ministério de Restauração em geral. Meus irmãos, lembro-me que quando abriu o Ministério de Restauração em Porto Alegre, eu fui o primeiro obreiro de São Leopoldo a dar entrada no Ministério de Restauração lá em Porto Alegre. E a partir daí, junto com o pastor Sandro, nós ficamos então divulgando o Ministério de Restauração aqui na cidade e com aquela expectativa, quando que vai abrir aqui? Quando em agosto, ou seja, 4 meses depois, abriu em São Leopoldo e nós recebemos os nossos pastores aqui, na época, lideraram o início do trabalho aqui na cidade de São Leopoldo. E Deus nos deu o privilégio de trabalhar ao lado desses servos de Deus até que chegou a nossa vez em 2007, quando o pastor Mauri assumiu então a cidade de São Leopoldo até 2010. E já se passaram 21 anos, meus irmãos, e nós estamos aqui alegres, glorificando a Deus. Que Deus abençoe a família da fé, da qual nós nos sentimos parte integrante dessa história bonita que São Leopoldo está vivendo há 21 anos. Eu estava com dificuldade por causa dos costumes do Ministério do Estado e soube que ia abrir lá no celeiro em Porto Alegre. Eu fui. Cheguei lá, me surpreendi, porque não tinha nem cadeira para sentar, mas a gente chegava na porta e sentia a glória de Deus. Aí continuei indo em uns cultos lá, e depois abri com a Lina Jacicô, e eu estou
saber de Jesus, e aqui ele também aceitou Jesus, partiu salvo, creio em Deus, graças a Deus. É uma benção. Gosto muito. No início do ano de 2004, havíamos saído do ministério tradicional, eu, minha esposa e meus 2 filhos, que eram na época pequenos, e nós não tínhamos para onde irmos na época. Então ouvimos falar que o Ministério Restauração estava dando início em Porto Alegre, ali, através da vida do servo do Senhor, o pastor Humberto Schmidt Vieira, e nós começamos a participar dos cultos lá, no ex-teatro Carlos Gomes, e ali nós todas as terças-feiras nós íamos para os cultos lá, participava, era uma bênção. E logo Deus abençoou que em agosto do mesmo ano, abriu-se aqui em São Leopoldo, na rua Singapura. E nós louvamos a Deus que logo ali Deus abençoou que o templo ficou próprio, o ministério adquiriu, fez aquela aquisição daquele prédio ali, né? E é uma bênção. E logo dali também procurou-se um lugar mais centralizado para o povo. Saindo dali nós fomos para a rua Jaci Porto. Depois da Jaci Porto nós fomos também para a rua Saldanha da Gama. Depois, ali naqueles tempos também, nós fomos daí para um prédio próprio que foi na rua São Domingos, que estamos até hoje ali servindo o Senhor. Então nós glorificamos a Deus por esses 21 anos que estamos aqui em São Leopoldo com esses tempos próprios, louvando e glorificando a Deus. Eu e família adentramos neste ministério em 2004, por revelação de Deus. Sou muito grato estar fazendo parte desta família da fé, aonde a verdadeira palavra de Deus é ministrada, é ensinada, nos oferecendo cursos bíblicos, estudos, aonde participamos muitas vezes de vigílias, de retiros, de jejum e oração. O Ministério Restauração, ele oferece todas oportunidades para que nós possamos mortificar a nossa carne e nascer dia após dia cada vez mais para o nosso Cristo Jesus, aprendendo da sua palavra, nos libertando das correntes deste mundo e nos aproximando cada vez mais de Deus. Sou muito grato realmente por esta grande oportunidade e revelação ao qual o Senhor Jesus Cristo nos deu. No ano de 2004, no dia da inauguração do Ministério Restauração aqui na cidade de São Leopoldo, eu tinha 28 dias de vida e nesse dia eu fui apresentada ao Senhor e a partir daí já iniciou a minha vida com Deus. E apesar de termos passado por diversas cidades, até mesmo fora do país, fazendo a obra do Senhor, foi aqui na cidade de São Leopoldo que eu fui batizada nas águas, me casei e nos últimos 6 anos, o qual o Senhor nos permitiu estarmos novamente aqui na cidade de São Leopoldo, eu tive um grande crescimento espiritual, diversas experiências com o Senhor e a certeza, convicção e confirmação da obra que o Senhor tem para minha vida. E eu tenho certeza que muito ainda o Senhor tem para fazer, pois são muitas almas que ainda precisam ser alcançadas aqui nessa cidade. Quando começou o Ministério da Restauração, eu tinha 6 anos de idade. Eu me lembro que os meus pais acompanhavam já o pastor Humberto pela rádio e o ministério que nós estávamos acabou se envolvendo com questões contrárias à palavra de Deus e imediatamente nós nos dirigimos de um extremo da cidade de São Leopoldo, lá da Santa Marta, até ali a feitoria, onde estava então sendo inaugurada o Ministério da Restauração em São Leopoldo. Eu me recordo que a gente caminhava muito, às vezes os motoristas de ônibus paravam, nos davam carona para chegar até o lugar. Eu e minha irmã, pequenos, íamos lá na igreja e a memória que eu tenho muito linda é que quando a gente entrou naquele lugar, eu falo isso sem medo de errar, a experiência que eu tive, uma das primeiras experiências com a presença de Deus, eu senti algo novo, eu senti algo que eu nunca tinha sentido.
Eu me lembro que uma criança de 6 anos, eu acho que eu até chorei, não posso confirmar, mas eu senti algo muito forte da presença de Deus, e a partir dali a gente começou a ter experiências novas com Deus e foram momentos maravilhosos. Hoje eu sou um diácono e a cada momento eu percebo que Deus vem se revelando ainda mais. A presença de Deus vem se fazendo mais real na nossa vida e temos percebido que Deus tem se agradado desse ministério, e nós queremos permanecer nesta revelação, crendo que os ramos vão ainda mais longe para a glória do nome de Jesus Cristo. Nós agradecemos a Deus e a toda esta amada igreja que, quando estivemos aí no Brasil, nos acolheram com muito amor, com muito afeto na presença de Deus, e também agradecer a Deus pela colaboração, pelas intercessões e toda a ajuda e as ofertas que os irmãos têm mandado para a obra de Deus aqui na Itália. Estamos aqui na cidade de Empoli, onde nós temos a nossa congregação, estamos avançando também para o norte da Itália, e Deus seja louvado por tudo isso e também pela vida dos irmãos, e que Deus esteja vos abençoando nesses 21 anos de Ministério Restauração em São Leopoldo. Que Deus continue abençoando o pastor Rubem Gutierrez, a sua esposa e irmã Patrícia, e todos os obreiros da igreja, todos os irmãos, todos os departamentos. Que Deus vos abençoe ricamente em Cristo Jesus e vos faça prosperar e ganhar muitas almas nesse próximo ano que está por vir, nesse trabalho honroso da Igreja do Senhor Jesus. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Dio vi benedica, grazie mille di tutto, un abbraccio nostro qui d'Italia, nel nome de Jesus. No dia 12 de agosto de 2004, foi inaugurado o ministério aqui na cidade de São Leopoldo. Eu, juntamente com o pastor Rubem, permanecemos aqui no início durante alguns meses. Então nós tivemos alguns períodos bem difíceis de batalhas, mas todos eles vencidos pela graça do Senhor. Alguns anos atrás tivemos, como todos, período de pandemia, mas graças a Deus aqui na área de São Leopoldo foi permitido continuarmos com os cultos com todas aquelas restrições de afastamento, de número de pessoas nos cultos. Todas essas regras, a igreja seguiu, os irmãos seguiram, e nós conseguimos assim então permanecer mesmo na pandemia, cultuando a Deus, adorando ao Senhor. Foi difícil, mas o Senhor nos deu graça e vencemos, passamos pela pandemia dando glórias ao nome do Senhor Jesus. Depois, alguns anos depois, tivemos aqui, infelizmente, no ano de 2024, em maio mais precisamente, uma enchente que afetou boa parte do nosso estado. Muitas cidades, muitas áreas aqui foram afetadas, e a área de São Leopoldo Oeste foi praticamente toda ela afetada por esta enchente. Nossos irmãos tiveram que praticamente todos sair das suas casas, dos seus lares, perderam todos os seus móveis. Mas seguiram glorificando e adorando ao Senhor. Eles perderam os seus bens materiais, mas não perderam a sua fé, não perderam a sua confiança no Senhor. Conseguimos manter o contato com os nossos irmãos, com as nossas irmãs, realizando cultos online, orações, também consagrações, e nos ajudando espiritualmente, os irmãos correndo, ajudando uns aos outros. Deus abençoou, houve uma unidade muito linda da igreja e vencemos. E nós glorificamos ao Senhor porque passamos durante esses 21 anos muitas batalhas, muitas perseguições, passamos por muitas lutas, mas sempre confiando no Senhor, e até que o Senhor tem nos dado graça, tem ajudado a sua igreja. E eu glorifico a Deus, agradeço ao Senhor por fazer parte desta história de uma igreja que preza pela obediência à palavra, que prega a palavra, que busca viver em santidade, que busca a revelação da palavra, que busca estar na presença de Deus. Uma igreja que realmente está se preparando para se encontrar com Jesus Cristo quando Ele vier buscar a sua amada igreja. 21 anos depois, nós podemos dar glórias a Deus e dizer: até aqui nos ajudou o Senhor.